Graça e paz a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras, a qual estamos abordando o tema, o discípulo e a volta de Jesus. Como estamos trabalhando aqui o aspecto do nosso slide, nós vamos trabalhar agora, a partir daqui, desta segunda parte da aula, as acepções da palavra inferno no Novo Testamento. Então, irmãos, muito maravilhoso também para nós falarmos deste assunto. Veja bem, nós temos ali então inferno como lugar atual de sofrimento dos ímpios, trabalhando o texto lá de Mateus 16, 18, onde Jesus falou então a Pedro. Quando Pedro fala, Jesus pergunta, aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E aí começa então os discípulos a mencionar. Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus reporta a mesma pergunta aos seus discípulos que andavam com ele. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu creio que Jesus ficou feliz, porque Jesus viu na fala de Pedro aquilo que ele veio fazer, que é o Filho de Deus trazer salvação a todo aquele que crê. E Pedro agora reconhece Jesus como sendo o Messias, que no hebraico, Yeshua HaMashiach. E aí o que Jesus fala? Pedro, não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aí Jesus fala: Pedro, tu és Petros, pequeno pedaço de pedra, pedra de arremesso. Sobre esta Petras, que é Jesus, que é aquilo que Pedro agora acabou de proferir, tu és o Cristo. E aí ele fala, Petras, no grego, rocha, aonde era feita então uma construção, um edifício. Sobre esta Petra, ou pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, então a palavra inferno ali, do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E aí nós vamos ver a palavra inferno como tártaro em 2 Pedro 2:4. É a única vez que aparece no Novo Testamento a palavra inferno ali, como a palavra grega tártaro, que aí seria então o abismo, tá? A parte mais a fundo do que era então aquilo que nós mencionamos na aula 1. Depois nós vamos observar, por exemplo, o Geena ou Guina, mas se escreve ali Geena, que trabalha a ideia e o castigo eterno, o lago de fogo e enxofre, que na verdade é aquele que está lá, por exemplo, Mateus 10:28. Não temeis aos homens, que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Antes temei aquele, a Deus, não está no texto a Deus, mas aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, que seria o Geena, que seria então sofrimento eterno. Tá? Então nós temos aqui ali vamos dizer assim, uma linha do tempo, mostrando o juízo final, e as pessoas saindo então do lugar intermediário, sendo julgadas lá no trono branco, que seria então Apocalipse capítulo 20, e sendo então até o inferno lançado no lago de fogo e enxofre, onde é então a segunda morte, tá, irmãos? Que é o sofrimento eterno. Uma certa feita, alguém mencionou para mim que Deus não faria isso com os seus filhos. E aí ele colocava um pensamento humano sobre o texto, que seria aquele assim: você teria coragem de mandar o seu filho para o sofrimento eterno? Deus é pai, ele não faria isso. E aí eu usei de forma hipotética, não usando o meu filho, que hoje vai fazer 16 anos, agora por esses dias, na época ele era bem pequenininho, e aí eu usei de forma hipotética como se eu tivesse um outro filho que também não é o que eu tenho hoje. E eu disse assim: veja bem, fulano, se eu pegar aqui o meu filho e dizer em cima do muro, aqui é um abismo, se você vir aqui e cair, você morre. Eu, como pai, não quero que ele vá para este local. Tanto é que estou alertando de antemão, para que ele não caia no abismo, porque ele haveria de cair e morrer.
E eu não quero isso, ninguém quer isso para o seu filho. Só que aí um dia, eu, hipoteticamente falando, eu não estou próximo, ele pega e diz, meu pai é um chato, eu vou lá ver esse abismo. E ele cai no abismo e morre. Aí eu perguntei a ele, foi eu que mandei? Foi eu que quis? Ou foi ele que desobedeceu? Da mesma forma, você observa a palavra de Deus. Deus, de antemão, como falamos na primeira aula, sobre a volta de Jesus, trabalhando aqui alguns elementos escatológicos, nós mencionamos que Deus, através do Apocalipse, que é lógico que o pensamento apocalíptico ou a linguagem apocalíptica, ela não está apenas, de forma literária só no livro do Apocalipse. Tem outros textos, Zacarias e vários outros textos, em Ezequiel, em o próprio Mateus, nos Evangelhos, que o próprio Jesus utilizou para poder falar sobre a sua volta. Nós vamos observar então que Deus nos alerta de antemão para nós não nos perdermos, porque Ele nos ama e Ele quer que nós, como filhos, devemos obedecê-lo, para andarmos segundo a sua vontade, para agradá-lo e servir da melhor forma possível, em toda a piedade. E aí nós vamos observar então que Deus não mandou, mas a pessoa vai ser lançada por desobediência. Jesus falou em Mateus 25:41, que o lago de fogo e enxofre, que é o que está aqui no desenho, foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus não fez para o ser humano. Mas o ser humano, pela desobediência, muitas das vezes vai se perder e vai cair nesse lago de fogo e enxofre e vai viver eternamente no sofrimento. Irmãos, Jesus falou em Mateus, mais no inferno do que no céu. Tal o perigo do homem se perder, ainda que ele não queira. Só que por desobediência, muitas das vezes, o homem acaba procurando, como diz lá em Eclesiastes, Deus fez o homem perfeito, mas ele procurou muitas invenções. E infelizmente, muitas das vezes se perde. Agora, não é a vontade de Deus. Como está lá em 1 Timóteo 2:1 até o versículo 4, que é o desejo de Deus, é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. E aí nós vamos observar aqui então as acepções da palavra inferno. Por exemplo, vai ali então sendo lançado até mesmo o próprio inferno, que é a parte de sofrimento lançada no lago de fogo e enxofre. Todos e os anjos caídos e seres espirituais da maldade serão julgados e lançados no Geena, quer dizer, no sofrimento eterno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. E aí nós vamos observar que isso também é uma linguagem que Jesus utilizou através do lixão de Israel, onde ele podia observar e mostrar como uma metáfora do que seria o sofrimento eterno. Porque no meio do lixo existe ali vários resíduos com calor forte, entra em combustão, porque libera um gás, e aí pega fogo. E aí Jesus fala, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Porque onde tem lixo tem vários tipos de inseto, vários tipos de bichos. E aí nós vamos observar que Jesus usa essa figura de linguagem. E aí nós vamos ver ali, que todos serão lançados ali os que se perderem no Geena. O arrebatamento da igreja. Então nós cremos também, logicamente, no arrebatamento da igreja. Nós já trabalhamos onde estão os mortos, de forma bem objetiva, acepções da palavra inferno e agora o arrebatamento da igreja. E aí nós temos aqui como alguns elementos importantes para nós meditarmos sobre este assunto. Por exemplo, a proliferação de falsas religiões. Irmãos, isso tem de forma proliferada e abundante. O aparecimento de falsos messias, se você pegar lá em Mateus 24, versículo 3 em diante, após da tríplice pergunta que eles fazem a Cristo, Jesus faz um resumo até o 14 de todo o capítulo 24, concernente ao sermão da sua vinda. E aí nós observamos o aparecimento de falsos messias, renascimento e avanço do ocultismo. Então tudo isso nós estamos observando.
em nossos dias como algo que está acontecendo de forma desenfreada. Aí nós temos ali no arrebatamento da igreja, temos a segunda vinda de Cristo dividida em duas fases. Como eu mencionei aos irmãos, lá no início da primeira aula, nós sabemos que há outras acepções interpretativas. Nós estamos trabalhando dentro de uma, ainda que respeitamos as demais, certo? Então nós cremos em uma vinda em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento. A segunda fase, a vinda de Cristo com poder e grande glória. Mas por que essa subdivisão de uma mesma vinda? Veja bem, promessa de Cristo para a igreja é uma. Promessa de Deus, de Cristo para Israel é outra. Que aí entra então o milênio, aonde tudo que foi proferido, desde Abraão, Isaque e Jacó, que até mesmo na conquista da terra em Josué, você observa que não foi conquistado tudo em pormenores como Deus havia proferido. Você vai ver que dentro do contexto do livro de Josué, por mais que fale que ele conquistou toda a terra, mas teve mistura com os gibeonitas, a qual não poderiam ser mortos porque fizeram aliança e várias outras situações. Tudo isso nos mostrando que houve mistura e que no milênio tudo aquilo que foi profetizado, principalmente tudo, e até inclusive a questão territorial, que apenas Salomão chegou muito próximo de fazer assim, cumprimento a todas as escrituras daquilo que foi proferido através do que Deus falou a Abraão, Isaque e Jacó, ainda assim havia as misturas. Mas agora no milênio, toda aquela questão territorial e nacional e assim por diante, como povo de Deus para Israel, será o cumprimento. Por isso que nós cremos nessa subdivisão, tá certo? E aí nós vamos ver ali então, primeira fase, arrebatamento da igreja, evento inicial de uma série que abrangerá igreja, Israel e as nações, e conduzirá o reino de Jesus sobre a terra, invisível ao mundo. Depois nós temos o arrebatamento, então nós cremos como algo invisível, algo iminente. Tem aqueles que não creem. Uma coisa tem que ficar claro, irmãos, tá? Respeitando as demais linhas teológicas. A volta de Jesus é uma promessa e é fato. Tanto que a nossa lição, ela vai trabalhar a certeza da volta de Cristo como o primeiro tópico, e nós vamos ver o próprio Cristo proferiu concernente à sua volta. E Jesus falou em João 14, por exemplo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, não vos teria dito, irei, vos prepararei lugar, para que onde eu estou estejais vós também, ou onde eu estiver estejais vós também. Cristo, então, prometendo concernente à sua volta. Ele disse que vai voltar, então nós cremos que ele vai voltar. Você vê, por exemplo, os Atos 1 e 11, os anjos proferindo que Jesus vai voltar. Varões galileus, por que estáis com seus olhos fitos ao céu, entre as nuvens? Esse que está subindo entre as nuvens, da mesma forma que estáis vendo ele subir, um dia ele voltará. Então os anjos disseram que ele vai voltar. A Bíblia fala, por exemplo, capítulo 24, 25 de Mateus, principalmente 24, sermão inteiro concernente à sua volta. A Bíblia fala em vários outros textos, por exemplo, os apóstolos mencionaram que Jesus vai voltar. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo menciona cartas inteiras trabalhando concernente à volta de Jesus. Fora outros textos e contextos dentro da própria Bíblia. O Novo Testamento chega a citar a volta de Jesus cerca de 319 vezes. Sendo que eu até anotei aqui, o Antigo Testamento trabalha a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda, cerca de 1527 vezes. No total de Antigo e Novo Testamento, cerca de 1846 vezes em toda a Bíblia, que ele vai voltar. Então isso é doutrina. Agora, como que vai ser? Aí tem um que pensa de um jeito, tem outro que entende de outro. Então nós não vamos entrar nesse mérito. Nós estamos trabalhando apenas dentro de um viés, tá certo? Então olha só, a segunda fase, manifestação física de Jesus, todo olho verá.
no arrebatamento, como diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses, né, no capítulo 4, eu acho que eu tenho um texto aqui, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. É a palavra arrebatamento no grego e latim, raptizo, né? Harpazo e raptizo, tomada brusca. Nós não vamos entrar aqui em muitas situações, porque tem toda uma questão interpretativa também histórica, que nós não vamos entrar para não tomarmos muito tempo, mas para apenas mencionarmos aqui o nosso embasamento, tá? Bíblico-teológico. E aí nós vamos ver então que há essa distinção. Depois nós vamos ver, por exemplo, a grande tribulação, no meio entre as duas fases, que aí trabalha a ideia de ira vindoura, ainda que alguns interpretam ira vindoura também, né? Como lá no final o lago de fogo e enxofre. Então aqui eu estou trazendo dentro de uma linha, como já mencionei, que é o que eu creio até, né? E aí nós vamos ver ali o arrebatamento da igreja. O arrebatamento incluirá a ressurreição dos mortos justos e a transformação dos corpos dos justos vivos. A redenção do nosso corpo. Que aí vai trabalhar um elemento ali, um aspecto, né? Lá em Romanos 8, 23, 2 Coríntios 5, 4, que nós não vamos entrar nesse pormenor. Mas ali tem ali a figura do anjo com a trombeta, e eles então sendo arrebatados e transformados. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos. Então Paulo se incluía. Então eu penso, irmãos, assim, com todo respeito a quem pensa diferente, há alguns que pensam que não, vai ser no meio da grande tribulação. Então por que Paulo se incluía? Né? Se Paulo se incluía, então eu creio que ele pode vir a qualquer momento, porque pode ser no nosso momento. Né? Então Paulo, na sua época, no seu contexto, no primeiro século, ele se incluía. Nós, os vivos, seremos arrebatados, transformados, como lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. O que é mistério? Aquilo que nós não sabemos, é que está oculto. Quando ele fala, deixa de ser mistério, é revelado. Eis que vos digo um mistério. Aí ele vai dizer, nem todos dormiremos, mas como num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, seremos transformados. Em Tessalonicenses, arrebatados. Então nós vamos ver ali, depois sobre as ressurreições, nós vamos só mencionar também. Nós temos a primeira ressurreição com 3 fases, né? Que daí nós vamos ver Cristo e as primícias, depois com a vinda de Cristo e depois quando ele vem com poder e grande glória. Nós não vamos entrar aqui em pormenores, justamente porque nós queremos abordar de forma mais rápida possível, né? Aí nós temos Cristo e as primícias, que são aqueles que você vai ver lá em Mateus 27, quando Cristo ressuscita, e aí você vai ver que foi visto na Cidade Santa corpo de santos que haviam ressuscitado após a ressurreição de Cristo. Depois nós temos ali a igreja no arrebatamento, outros após a grande tribulação. Depois nós temos então a segunda ressurreição, que é lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, tá? Que aí vai ser aqueles que morreram sem salvação. Depois disso, nós vamos ver então aqui, no período ali que trabalha a questão, né, vamos dizer assim, da última semana de Daniel, do capítulo 6 ao capítulo 19, vamos ver até o 18, né, de Apocalipse, que vai trabalhar todo o desdobramento então da ira de Cristo, de Deus, né, que seria então a grande tribulação. Nós vamos ver o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo, para os que foram arrebatados, nós vamos observar que essa palavra tribunal de Cristo vem do grego bema, que era na verdade um palanque. Então, para aqueles filmes que trabalham o contexto, elementos históricos, você vai observar que existia ali um certo degrau, né, mais alto um pouco do que a rua em si, aonde vinha as pessoas que trabalhavam para o império e como funcionário público trazia ali, fazia a leitura, né, de alguns decretos, fazia a leitura de alguns deveres, né, e direitos do povo na época do período romano. Então Paulo trabalha essa ideia no sentido, vamos dizer assim, histórico-cultural, para fazer uma aplicação espiritual, mostrando uma verdade espiritual que é o tribunal de Cristo, aonde aqueles que foram arrebatados e transformados
não perderão a salvação, mas será então para perca e ganha de galardão. O que é galardão? A definição em si, nós vamos ver que é um presente de Deus, uma recompensa. Mas o que é? Nós não sabemos. Até no dicionário que eu tenho aqui de escatologia, do Claudionor Correia de Andrade, ele não traz uma definição exata porque nós não sabemos. Creio que como a Bíblia não nos apresenta, né, de uma forma tão, vamos dizer assim, explicativa ao ponto de afirmar o que seja, nós vamos trabalhar então somente a ideia de recompensa, que é o que haverá de ser o tribunal de Cristo, porque aqui estão todos os salvos, né? Pelo menos do arrebatamento e os do Antigo Testamento até então. E aí nós vamos observar que dentro dessa questão vai ter a perca e ganha de galardão. E aqui tem um foguinho, né? Que representa que estará sendo provado as obras como que pelo fogo. E aí, lógico que dá aquela ideia, né, de Antigo Testamento, onde quando Moisés quis ver Deus, e ele não pôde ver, porque Deus falou que nenhum homem poderia ver Deus e ainda assim permanecer vivo. E aí nós entendemos que, na verdade, ele viu a Deus de costa como um fogo, e ainda assim, quando ele desce o monte, ele, na verdade, precisou botar um véu, porque ainda assim, com aquela glória que ele desceu do monte Horebe, o povo não podia ainda fixar os olhos sobre Moisés, porque o seu rosto brilhava. E aí eu fico imaginando, como diz também a Bíblia, lá em Hebreus, em uma passagem, diz que nosso Deus é um fogo consumidor. E aí eu entendo que o próprio Deus vai julgar nossas obras, né? E aí nós vamos ver ali, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, até o versículo 15, eu só vou mencionar o versículo 11, a qual o apóstolo Paulo fala que não podemos lançar outro fundamento, o qual já está posto, que é Cristo. E aí ele vai falar sobre a questão então de julgamentos, né? Que ele vai falar de madeira, feno, palha, pedras preciosas, ouro, pedras preciosas e prata. E aí nós vamos ver aqui, ó, que o ouro passa pelo fogo. Quer dizer, ele ainda é aperfeiçoado, fica mais limpo e puro. Então ganha galardão. Então tudo aquilo que nós fizermos para o reino de Deus, se nós fizermos com amor, dedicação, com a vida, né, pautada nas Escrituras, procurando agradar ao Senhor e fazer a vontade do Senhor, com certeza você e eu ganharemos galardão. Ainda que faço o que faço pela misericórdia e graça do Senhor, e lógico que não penso nisso, mas eu sei que haverá de ter, né? Então, Deus ele ainda vai nos abençoar em, vamos dizer assim, em galardoar aqueles que trabalharam para Ele. E aí nós vamos ver ali pedras preciosas, ganha galardão, passa, né, pelo fogo de Deus, e depois aqueles que fazem de forma relaxada, ou aqueles que fazem para a sua autopromoção, vamos dizer que seria madeira, feno e palha, né? Que dentro do coração eu não estou julgando, mas a Bíblia e Deus, né, é que sabem realmente o que é a intenção do nosso coração, como Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que faz divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração. Então, quer dizer, do coração humano. Então, só Deus sabe quem faz para a glória dele ou quem faz para a autopromoção ou para ganhar dinheiro. Quem fizer para ganhar dinheiro, para autopromoção, não vai ganhar galardão. Vai ser madeira, feno e palha. Então nós temos a madeira ali, vai passar pelo fogo, pega fogo, não ganha galardão, não tem recompensa de Deus. Aí depois tem ali feno e palha, passa pelo fogo, é queimado, não ganha galardão. E para quem foi pedras preciosas, ouro e prata, vai então ganhar galardão, e aí tem um presente ali demonstrando, né, o galardão, que nós sabemos que não dá para dizer exatamente o que é, mas é a recompensa que Deus dará para aqueles que fazem a obra do Senhor, né? Então vamos lá, para nós caminharmos para o final. O julgamento de nossas obras mostrará como administramos nossos bens. E é interessante falar que aqui, quem está aqui, por mais que seja salvo como que pelo fogo, quer dizer, não ganha galardão, mas ele não perde a salvação. O tribunal de Cristo terá lugar entre o arrebatamento e a revelação de Cristo em glória. Aqui, na terra, será um período de
aperto para Israel e para o mundo gentil, que seria então Apocalipse capítulo 6 ao 19, que aí é então a questão, como nós já mencionamos aqui, da grande tribulação. Depois nós temos no céu ainda, nos ares, né, as bodas do Cordeiro, onde todos aqueles que serviram ao Senhor e morreram com Cristo, estão na glória, no seio de Abraão, ou no paraíso, ou o céu, que são palavras sinônimas, né, concernente ao mesmo local, que agora estão com o Senhor e ganharam galardão, agora estarão no tribunal, depois do tribunal de Cristo, estarão nas bodas do Cordeiro, onde Cristo estará com todos os salvos. E aí nós vamos ver, nas bodas do Cordeiro, Cristo e a igreja serão o centro das atenções. Será o clímax, né, da igreja e o Senhor Jesus. Que depois ainda haverá de ter então lá o milênio, né? Os santos do Antigo Testamento estarão nas bodas, Mateus 8 e 11. E aí nós chegamos no fim, tá? Depois, logicamente, deste período, haverá de ter então, né, o período do milênio, onde a Bíblia fala que será muito similar ao que foi, por exemplo, né, no Antigo Testamento, lá no início, que o homem tinha longevidade de vida, onde o fruto era mais viçoso. Então, quer dizer, depois do pecado, ainda assim o homem vivia muitos anos. E aí nós vamos observar que nesse período, Isaías fala que se alguém pecar com 100 anos, peca jovem. Por quê? Mesmo que o adversário é preso. E a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, né, que Satanás é preso por 1000 anos. E no milênio, então, que aí nós focamos, na verdade, em Israel, que aí as profecias concernentes a Israel serão cumpridas no milênio. E aí nós vamos observar, então, que aqueles que adentram ao milênio, que estavam na terra, Jesus vai fazer a separação dos bodes, das ovelhas, em Mateus 25, entram no milênio, e o milênio, 1000 anos, né, de governo de Cristo na terra. E aí você vai observar que a criança de peito colocará a mão na boca da áspide, da serpente, e ela não a morderá. E a Bíblia fala que os animais serão dóceis, né? Por isso que as testemunhas de Jeová, quando trabalham aquela ideia da literatura da sentinela, eles trabalham aquela ilustração. Eu acho que eu tenho até alguma coisa aqui. Trabalho até aquela ilustração de, por exemplo, né, de animais, de algo bem harmonioso. Isso irá acontecer, mas no milênio a igreja já está com Cristo reinando. Então nós não perdemos mais salvação, já ganhamos galardão, mas os que estão na terra e que ainda tem esse período que nós cremos que está trabalhando mais a questão de Israel em si, ainda que há outros povos juntamente, né? E a Bíblia fala em alguns textos, como outros profetas, Zacarias, Ezequiel, onde fala que se alguma nação não for adorar o Senhor Jesus em Jerusalém, não terá, vamos dizer, a bênção dele, né? Não terá chuva e assim por diante. Terá uma série de situação contrária, porque o representante, creio eu, porque não vai a nação inteira lá, né? Não estaria, vamos dizer assim, honrando ao Senhor. Mas nesse período, o homem terá longevidade de vida, os animais serão dóceis e, na verdade, vai comprovar uma questão importantíssima. É que no milênio, irmãos, por mais que Satanás é preso e é por um anjo, não é por um arcanjo, nem querubim, nem serafim. A Bíblia fala que um anjo prende Satanás por 1000 anos. É que o homem, mesmo não tendo Satanás tentando ele ainda vai pecar. Por isso que Isaías fala, quem pecar com 100 anos, peca jovem. Por quê? Vai ter longevidade de vida. Mas no finalzinho, ele é solto por pouco tempo, segundo o Apocalipse menciona. E aí alguém diz assim, mas para que soltar ele de novo? Mas é porque, na verdade, Jesus foi tentado, nós somos tentados, os apóstolos, além de ser tentados, foram mortos, foram martirizados. Os do Antigo Testamento, os profetas foram martirizados. Segundo a literatura judaica menciona que Isaías foi cerrado ao meio. Então você vai observar que todos foram tentados. E os que nasceram no milênio, que já estão no milênio, os seus filhos que nascerão dentro do milênio, não terão Satanás para tentar. Não seriam tentados? Com certeza serão tentados também. Quer ver só? E aí nós vamos ver aqui, ó, Tiago, capítulo 1,
é interessante nós mencionarmos esse texto aqui para darmos base para o que estamos falando aos irmãos, que é o versículo de número 12 de Tiago, capítulo 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então todo mundo vai ser tentado, inclusive aqueles que nasceram no milênio, no decorrer do milênio. Então quer dizer, no final então, vai ter então o trono branco, a qual nós já mencionamos nos slides ali de forma bem rápida e pontual. E aí depois vai ser lançado então aqueles que desobedecerem nesse período e aqueles que ressuscitarão no último dia serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, para nós concluirmos essa lição de hoje, a nossa lição trabalhava então os aspectos aqui da certeza da volta de Cristo, como eu mencionei. Na verdade, a volta de Cristo é doutrina, é ensinamento. Agora, como que ele vai voltar? Aí nós vamos ver que existem algumas variações de compreensão. E eu trabalhei dentro da linha que nós cremos, ainda que respeito às demais, mas é o que nós cremos, temos embasamento para isso. Lógico, se fosse precisar entrar em um debate, falaria, mas eu não tenho essa pretensão, porque eu penso que estamos trazendo aqui aos irmãos apenas um aspecto dentro do que existe para que possamos nos permear sobre o assunto. Aí nós vamos ver que Cristo falou da sua volta, prometeu que ia voltar, os anjos, Atos 1 e 11, os apóstolos como Paulo e os demais. Depois nós temos aqui, Jesus afirmou, os anjos afirmaram, o testemunho da palavra, depois o testemunho da ceia do Senhor, que foi a aula passada, fazer isso em memória de mim até que ele venha. Então Paulo menciona o que Jesus mencionou na noite em que foi traído. Depois nós temos o quinto subtópico, os sinais do fim dos tempos atestam que Jesus voltará. Depois nós temos o segundo tópico, de que maneira Jesus voltará? Primeiro, subtópico, a sua volta será em duas fases. Nós já mencionamos em todo o decorrer e desdobramento da nossa aula. Depois, nós temos aqui, quando se dará a segunda vinda de Cristo? Aí nós temos o primeiro subtópico, ninguém sabe. Por quê? Para quem é pré-milenista e pré-tribulacionista, que é o nosso caso, nós cremos que o arrebatamento será antes da grande tribulação. E como nós cremos que será antes da grande tribulação, então nós cremos que Cristo pode voltar a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus ao falar isso, irmãos. Porque eu creio veementemente que o Senhor breve voltará. Ainda que a Bíblia fala que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, o texto de Pedro fala, Deus não retarda a sua promessa. Antes é longânimo para aqueles que ainda haverão de ser alcançados. E não quer que ninguém se perca. Olha só, que Deus maravilhoso, que Deus glorioso, que nos amou, que se entregou por mim e por você. Então entenda que Ele te ama, que Ele nos ama, e que Ele quer que um dia nós possamos estar com Ele para todo sempre. Por isso que a volta de Cristo é algo maravilhoso. Deve ser pregado, deve ser falado. Por quê? Porque é uma verdade, é uma doutrina da palavra de Deus. E aí nós temos aqui, Jesus buscará a sua igreja antes que venha a grande tribulação, porque está dentro do nosso pensamento teológico. Depois nós temos o quarto capítulo, o quarto tópico. A volta de Cristo constitui esperança e consolo para o crente. E aí nós temos a bendita esperança e consolo para o crente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer uma oração, agradecer a sua presença daqueles que estão conosco, daqueles que haverão de ver este vídeo e também ouvir esta mensagem. Que o Senhor possa, de uma forma toda especial e graciosa, através do seu Espírito, que Ele opera através da sua palavra, trabalhar no seu coração, de uma forma toda especial, para que possamos estarmos firmes para esta bendita esperança a qual o Senhor nos prometeu. Amém? Então a próxima aula será a lição número 13, o discípulo e a missão
de discipular. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por esta noite e que o Senhor possa te dar uma noite de sono maravilhosa, possa te despertar para a oração, para uma vida com Ele, porque os dias são maus, mas a presença dEle nos sustenta e é maravilhosa. Amém? Vamos orar então? Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por esta noite, por esta oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu de estarmos em Tua presença. Obrigado por tudo, Senhor. Por cada um dos Teus filhos que estarão vendo e ouvindo esta mensagem. Que o Senhor possa entrar, meu Pai, de uma forma toda especial e venha abençoá-los e venha transformá-los e dar consciência para te servir com alegria, com graça, com discernimento, com unção. E que todo mal seja repreendido em cada lar, em cada família que haverá de ver e ouvir esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.